Olá, meus amigos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sábado, que bom que já podemos nos ver, podemos nos abraçar e irmos compondo a nossa equipe para a prece de hoje. Sejam todos vocês muito bem-vindos, que nós possamos fazê-la com o carinho, o empenho de sempre, que vocês naturalmente tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada, para que ela se torne um elemento de auxílio para a nossa saúde, seja do ponto de vista preventivo, seja do ponto de vista curativo. Que vocês também tenham atualizado as suas listas pessoais com todos os nomes de todo mundo que vocês forem se recordando, envolvendo família, colegas de trabalho, amigos em geral, conhecidos, vizinhos, sempre lembrando dos mortos também, dos desencarnados que tenham partido recentemente ou que tenham partido há muito tempo. Que nós os ajudemos através da prece, porque muitas vezes, desencarnando, ainda estarão necessitando de toda uma assistência do mundo maior. E as preces e rogativas por eles, por elas, adultos ou crianças, podem fazer uma grande diferença, abreviando as dificuldades de qualquer um durante a chamada erraticidade. Então, meus queridos, que neste início de novembro também possamos dar as boas-vindas aos que estão entrando no grupo nos últimos dias, hoje inclusive, tanto quanto abraçarmos os aniversariantes agora do mês de novembro, que já está se iniciando. Que nós nos fortaleçamos, buscando o nosso abraço, a nossa comunhão, o exercício da nossa fé, independentemente de religiões, crenças, credos, lembrando-nos e vendo-nos como uma grande família, toda ela, em que absolutamente todas as vidas de todas as pessoas importam do mesmíssimo modo. Ao mesmo tempo, recordando que somos 8 bilhões de seres humanos encarnados hoje em dia. E no dizer de Emmanuel, no livro Roteiro, seríamos aproximadamente 14 bilhões de desencarnados. Que a nossa prece de cada dia, mesmo nós não convivendo e não conhecendo de perto a imensa maioria, ainda assim estão todos matriculados neste mundo de expiações e de provas, conhecendo de perto doenças diferentes, transtornos mentais, miséria, pobreza, desemprego, desigualdade social, do lado das dificuldades maiores, e conhecendo, sobretudo no Brasil, mas em vários lugares do mundo, quase todos, a chaga da humanidade atual, que é a violência,
em seus inúmeros contextos, sobretudo guerras, conflitos, invasões, revoluções. Então, Jesus, naturalmente, todos nós aqui vamos te buscando, solicitando os préstimos de amor, esse fluido divino de origem cósmica, relacionado ao progresso dos espíritos de primeira ordem, de primeira grandeza, anjos puros, puríssimos, e também os espíritos crísticos de todos os sistemas, de todas as galáxias, planeta por planeta, mundo por mundo, de tal maneira que numa espécie de um entrelaçamento cósmico e divino estão todos mutuamente relacionados, sustentando o universo de Deus. Então, Jesus, aqui estamos nos abraçando, reconhecendo as agruras que o mundo, a Terra, vive hoje, praticamente por todo o canto, lembrando dos doentes nos hospitais, clínicas, doentes desamparados nas ruas, sem assistência, doentes também em seus próprios lares, com ou sem acompanhamento médico ou de enfermagem, mas todos vivendo os milhares de diagnósticos diferentes que a medicina contemporânea conhece. Problemas como câncer, que só cresce no mundo. Problemas como os do coração, problemas metabólicos, reumáticos, digestivos, respiratórios, neurológicos, infecciosos, trazendo sofrimento, porque as nossas defesas orgânicas, imunológicas, individualmente não têm competência para tudo isto. Porque, tu sabes, Jesus, pelos nossos erros antigos, pelas nossas vulnerabilidades morais, pelo que já contrariamos das leis divinas e que hoje repercutem tanto no perispírito como na alma imortal, essência da vida, como nos corpos físicos, em se tratando de encarnados. Todas as idades, criancinhas, jovens, adultos, idosos, fora não é, Jesus, o drama dos transtornos mentais mundo afora, verdadeiras epidemias de ansiedade, de depressão, de alcoolismo crônico, de dependência química, de um modo geral, a inúmeras drogas ilícitas, causando a morte de milhões a cada ano, sofrimento das famílias, perdas incríveis de oportunidades reencarnatórias que devessem servir ao progresso de cada um. Triste, não é, Jesus? Tantos ensinamentos, tantas crenças
tanta ciência desenvolvida por espíritos tão preparados, tanta cultura, tanta intelectualidade, mas ao mesmo tempo uma espécie de uma indigência moral, graçando no mundo todo, seja qual for o continente, o país, a região, a cultura, o povo. E a nossa rogativa, então, Jesus, é para que mais uma vez tu possas enviar teus mensageiros, missionários da luz e da verdade, almas amorosas que esclareçam e eduquem as comunidades todas na prevenção de prejuízos ainda maiores do que estes que acompanhamos mundo afora. Aqui estamos, Jesus, solicitando que Maria de Nazaré, José da Galileia, os apóstolos todos, incluindo Judas, o apóstolo escolhido por ti, Estevão, Paulo de Tarso, os discípulos da Galileia, da Judéia, de Cafarnaum, do Tiberíades, da Idumeia, de Belém de Judá, de Jerusalém. Todos eles espíritos superiores naquela altura, escolhidos por ti, para depois, pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, pela sabedoria que tinham, fossem, como fizeram, espalhando pela palavra e pelo exemplo as lições imorredoras que receberam quando próximos a ti e a tão divino ensinamento, tão divino amor. Essa luz imensa se espraie por todo lado, curando os doentes, como tu fazias, de um modo extraordinário, ainda sem paralelo, ainda de modo que a própria ciência médica desconhece os caminhos. Senhor Jesus, vamos todos aqui neste grupo, convidando todos os espíritos, buscando os anjos de guarda, os espíritos tutelares, buscando os protetores da humanidade, guias e mentores, todos aqueles, como dizemos, da falange sagrada dos Espíritos do Senhor, para que possam nos ajudar por aqui mais e mais, muito mais, haja vista a gravidade da situação em que nos encontramos na Terra. Cinco 5.500 anos de história escrita, nunca tivemos 100 anos de paz. E hoje, Jesus, a par de outras guerras
o drama que continua, lamentavelmente, na Ucrânia, mostrando a falência da civilização, das nações que não conseguem deter a sanha destruidora a partir do país invasor, destruindo, devastando, gerando a morte, os ferimentos, prejuízos todos no querido país, no centro da Europa. Por outro lado, se já não bastasse tudo isto, há um mês, 4 semanas, uma tragédia impensável meses antes, na nossa realidade palestina, na faixa de Gaza. Algo impensável em pleno século XXI, em que todos usam os avanços da ciência para matar, invadir, destruir, gerando cicatrizes dolorosas em muitos milhares de vítimas, ainda por cima civis, homens e mulheres, adultos e crianças, experimentando uma das maiores tragédias, talvez a maior, recente na história da humanidade. Sabemos de onde vem isso tudo. Espíritos abissais, reencarnados, gerando tanto numa como nesta guerra, conflito, aquilo a que se propõe, a destruição. Senhor Jesus, em compensação, apesar do sacrifício de tantos, com a morte, os ferimentos, os escombros e tudo mais que uma guerra tão desigual vem gerando. Protege, Jesus, com os anjos da tua misericórdia, as famílias palestinas, as criancinhas e os jovens, de uma tragédia ainda pior, maior. Abençoa, Jesus, todos os que desencarnaram com tanta violência, levando para o alto, através de equipes maravilhosas e recursos para serem acolhidos em regiões de paz, de reerguimento, protegidos agora contra as criaturas mais perversas que o mundo tem consigo, encarnados e desencarnados. Abençoa, Jesus, a ONU, os líderes que buscam a paz. Abençoa, Jesus, a Cruz Vermelha Internacional, a Crescente Vermelha, os capacetes brancos, os núcleos que se sacrificam quanto à própria vida para salvarem outras sob risco iminente
de morte violenta. Senhor, que todos estes, os espíritos mais adiantados que já estiveram na Terra, os líderes de cada nação, quanto aos que realmente se interessam pela paz, pela prosperidade de cada povo, reúnam-se na grande assembleia, decidindo pelos meios todos ao seu alcance, para deterem o que muitos encarnados e desencarnados têm feito, numa tentativa de gerarem o pior imaginável para a humanidade, o planeta. Cuida, Jesus, de tudo isto. Cuida também dos suicidas, dos abortados, milhares de uns, milhões de outros. Não é, Jesus, mostrando para qualquer um, com mínimas condições de alcançar isso tudo, esse verdadeiro ocaso civilizatório que acompanhamos acontecendo no mundo, a Terra, há séculos, mas sobretudo na atualidade. Sê conosco, Senhor, abençoando todas as famílias, todos os lugares de relativa paz, conforto, todas as cidades astrais, todos os postos de auxílio, os núcleos de oração, de crença, de comunhão, de religiosidade, de espiritualidade, derramando do teu coração, dos céus, os elementos de pacificação, de cura moral para este mundo que tu diriges. Não é, Senhor? Ao mesmo tempo, como vislumbramos João Batista, o Senhor dos degredados, trabalhando como que divisão do rebanho, na escolha dos que já vão indo embora, dos muitos que irão depois, por uma questão de limite, de prazo, para a chance de se beneficiar a terra inteira, quando a raça de víboras, o joio que crescia por misericórdia junto do trigo, de nada aproveitou para o progresso moral de si mesmos. Que possamos confiar, orando com Jesus e todos os outros, alimentando do fluido vital, trazendo para as mãos misericordiosas do Cordeiro estes elementos de tratamento para desencarnados, para encarnados, espalhados pela terra, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ajuda, Jesus. Conta conosco.
E como te pedimos sempre, pelos imigrantes, pelos refugiados, pelos povos originários, os quilombolas, as tribos indígenas, os ribeirinhos, também peçamos pelas tribos de outras nações, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, nos demais países amazônicos, preservando eles, suas tribos, as florestas, a natureza, o clima, evitando-se, sabe-se lá, quais outros sofrimentos em decorrência da maldade de como estão sendo tratados há tanto tempo. Então, amigos, nos mantenhamos de prontidão, orando, tentando numa, como que, contribuição pequenina, que tudo que seja nosso, uma vez em diálogo com Jesus e todos aqueles outros, haja da parte deles melhores condições de atender a tanta demanda e de tão grande gravidade. Muito obrigado, amigos. Que possamos continuar juntos, que possamos seguir abraçados, confiando na misericórdia do Pai, no trabalho incansável de Jesus, por todo este mundo, por todo o rebanho, ovelha por ovelha, Ele que é o divino pastor, o Cordeiro de Deus, modelo e guia, príncipe da paz. E por isso mesmo, que consigamos ver a terra pacificada o quanto antes. Muito obrigado, amigos. Que vocês tenham um final de tarde abençoado, agora mais bem dispostos do que antes, serenos, sigamos todos. E ao mesmo tempo que possamos, nos despedindo agora, quem sabe nos vermos daqui a pouco na prece pela humanidade, em espanhol, às 7 da noite, todos os sábados como hoje, no horário de Brasília. No mais tardar, amanhã no domingo. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos muito bem e nos vemos em seguida. Um abraço, queridos.